Saudações texianas, meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para comentar um pouco a respeito da nova Tex especial colorida, que da data da gravação desse vídeo ainda estava em pré-venda. Antes do lançamento da última edição, com a arte do Pedro Mauro, eu era completamente cético em relação a essa publicação. Para mim, a Mito nunca mais ia trazer esse material de volta. Seria como um caminho sem volta, como aconteceu com a Tex em cores. Só que aqui a gente está falando de um material inédito, e isso para mim representa um grande problema. Mas, graças à presença de um brasileiro na publicação, nós tivemos a nossa Tex colorida novamente. Ela ficou tanto tempo fora de catálogo que a gente até meio que esquece da forma com que ela é publicada. E é para isso que eu tô aqui hoje, para comentar a respeito do formato desse tipo de publicação e também para mostrar quem que vai estar na arte e no roteiro nessa próxima edição. Em relação aos formatos, quais foram as mudanças ocorridas ao longo dos anos? Então, só para relembrar, a nossa Tex especial colorida, que lá na Itália chama-se Color Tex, da número 1 ao 3, ela mantinha o padrão de publicar apenas uma história por edição. Uma história fechada com material, uma edição com mais de 100 páginas. Seria uma história com começo, meio e fim, e uma edição não teria uma ligação com a outra, não seria a continuação uma da outra. E isso é mantido até hoje assim. Foi a partir da edição número 4 que o formato mudou e que passou-se a alternar entre a quantidade de histórias e o formato delas, por consequência, em cada publicação. Mas eu também devo lembrar que, lá na Itália, essa publicação ela é semestral. Já aqui no Brasil, ela sempre foi anual. Então, a partir da número 4, a gente passou a ter 4 histórias, mas lembrando o que eu disse anteriormente em relação à alternância. Enquanto a número 4, que saía ali com 4 histórias, no mesmo ano sairia, no segundo semestre, a número 5, contendo apenas uma única história ali completa, com um único roteirista e um único desenhista, um modelo que era praticado até então. E a partir desse marco virou meio que um padrão. Sempre 2 edições por ano, uma com várias histórias, mostrando diversos roteiristas e artistas em uma mesma publicação, e uma outra publicação no mesmo ano, seguindo aquele padrão regular de uma história fechada e completa por edição, mostrando apenas um roteirista e um desenhista. E isso foi assim até o número 10, quando houve mais uma mudança no formato desse tipo de publicação, que na verdade foi uma mudança pequena. Trata-se apenas do acréscimo de mais uma história naquela mesma publicação que saía já com 4. Então, a partir do número 10, a gente passou a ter uma publicação de Tex com 5 histórias e no mesmo ano, uma publicação de Tex com uma história fechada e completa. Lembrando que tudo isso, até o momento, eu estou me referindo apenas à Itália quanto à quantidade de edições por ano. O Brasil, ele seguiu o mesmo modelo de publicação, alternando entre uma edição e outra, mas aqui ela sempre foi anual. Mas o modelo praticado, ele ainda era o mesmo. Ou seja, a partir de determinado número, nós também passamos a ter uma Tex aqui com mais histórias por edição, e a partir da número 10, uma edição com 5 histórias. E esse é o padrão mantido aqui até hoje, lá na Itália pelo menos, e agora no Brasil também. Mas sempre tem que ter um, Nós demos uma quebra nisso. Lembra quando eu disse que lá saía 2 por ano e sempre ficava alternando entre, no primeiro semestre, uma com 5 histórias e no segundo, uma edição completa com uma única história? Então, aqui no Brasil, seguia-se mais ou menos esse padrão, só que anual. Um ano saía uma edição com 5 histórias e no outro com uma única história. Essa alternância também era mantida aqui. Mas agora tudo mudou. Por quê? Depois que a especial colorida com Pedro Mauro foi trazida para cá, a Mitos agora ela não vai conseguir seguir esse padrão de alternância, pelo menos no começo, com as próximas edições. Enquanto lá na Itália, essa do Pedro Mauro é a de número 24, a nossa aqui é a de número 18. E a nossa número 18 é uma edição com 5 histórias. Mas a número 19, anunciada agora pela Mitos, que corresponde à número 18 italiana, ela também é uma publicação de 5 histórias. Isso significa que o material virá aqui pra gente sem alternância e com a ordem toda bagunçada? Não necessariamente. Essa repetição no padrão da quantidade de histórias, isso vai acontecer só agora, com a publicação da revista com a arte do Pedro Mauro, da nossa especial colorida 18, e depois, novamente, quando a gente chegar na 24, que na Itália vai corresponder a outro número. Tudo que a gente fez foi trocar, só isso. Então é provável que a gente tenha agora 2 especial colorida com 5 histórias na sequência, e quando chegar perto ali do número 24, nós teremos 2 com uma história completa na sequência. É só isso que vai mudar. E isso ocorreu porque a número 24 italiana ela foi adiantada para poder ser a nossa número 18. Mas vamos falar um pouco da edição agora.
com essa arte incrível na capa do Máximo Carnevale, a edição abre com uma história roteirizada pelo Bozelli e desenhada pelo próprio Carnevale, que já mostra aqui toda a sua habilidade no traço, composição dos quadros e na forma de colorização também. Essa primeira história aqui ela é importante porque a arte dela mostra qual a real diferença entre um quadrinho, um desenho mesmo, que ele foi já pensado para ser colorizado, e aquele que foi pensado para ter a arte apenas em preto e branco. A pintura, ela não soa artificial, fica algo muito mais artístico, como uma pintura mesmo. Na sequência, a gente tem aqui uma história roteirizada pelo Ruyo e desenhada pelo Michelucci. O padrão de arte aqui ele é completamente distinto, mas igualmente belo. E por esses quadros que eu estou apresentando aqui, já dá para perceber que o text do Ruyo não tá para brincadeira. Em seguida, a gente tem aqui um texto roteirizado pelo Nise e desenhos do Cândida. Assim como as anteriores, a gente tem uma arte aqui completamente diferente. O bom dessa publicação é exatamente isso, quando a gente tem roteiro e textos que destoam completamente um do outro dentro de um mesmo material, obviamente. Aqui a gente tem um tipo de colorização bem diferente do da primeira. A gente já percebe uma colorização digital aqui presente, mas ela é totalmente pertinente e muito bem colocada. Dá para perceber aqui que houve espaço, né, para o colorista trabalhar, porque uma coisa aqui não ficou sobreposta à outra. Na sequência, a gente tem aqui um texto roteirizado pelo Iritti com arte do Bruso. Assim como as anteriores, o traço ele destoa completamente dos outros estilos, mas o tipo de colorização já lembra mais o da história anterior. Aqui é possível perceber que o estilo do desenhista ele não deixa já tanta margem para o colorista como ocorreu anteriormente. Mas isso não faz com que esse trabalho também deixe de ser belo como os outros anteriormente. Mais uma história com o roteiro do Ruyo e na arte do Gennaro. Um estilo completamente diferente dos anteriores também, com uma arte muito mais rabiscada, que trabalha com muito mais achuras, mas que ao mesmo tempo o artista deixou espaço para ele mesmo ou o colorista posteriormente trabalhar. Esse para mim já é um tipo de arte até de caracterização do texto muito próximo do que a gente vê regularmente ali nas publicações mensais. Eu me refiro à aparência, né, do personagem. Então, como deu para ver, tanto da parte de roteiro, não preciso nem falar, Ruyo, Nise, Bozelli, quanto da parte da arte, com Máximo Carnevale. E lembrando que o Aldo Gennaro, ele foi o capista das 97 edições de Lay Story, não preciso falar mais nada. Alguns nomes aqui no roteiro e arte podem soar meio desconhecidos, né, para alguns. Mas o único que seria realmente estreante aqui seria o Filippo Iritti. Que eu saiba, esse vai ser o primeiro material da Bonelli que ele vai roteirizar. Já os artistas, grande parte aqui já trabalhou com Tex e outros personagens da casa da Bonelli mesmo, como Mr. No, etc. E aí, o que achou do material? Gostou do que viu, pelo menos dessa prévia? Eu procurei dar spoiler apenas em relação à arte, não à história em si, porque isso é algo que a gente vai ler futuramente aí em todos os detalhes. Para mais informações sobre essa linha editorial, eu recomendo a live que fiz sobre a Tex Especial Colorida. Lá eu mostro as principais diferenças entre as edições italiana e brasileira e também as diferenças entre as capas de cada uma delas. Eu vou deixar linkado ao final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.